fazer um complemento. Na verdade, não um complemento, uma resposta que eu ouvi no anime que eu achei que de alguma forma eles estavam falando a meu respeito. E no anime, eles trouxeram ali várias informações, né? E um pouco ali, eles estavam lutando contra ali que seria uma representação de um demônio específico e tal. Não, até o que não acho que eles estavam, na verdade, me chamando de mal nesse sentido, não acho que era bem o caso. Mas eles apenas usaram essa representação, né? Ou eu poderia até ser um mal, mas não que eu seja, assim, nosso espírito maligno e tal. Eles usaram apenas a representação no filme, né? E daí lá eles estavam falando assim, não, porque daí aquela entidade apareceu porque uma mulher lá, para fazer uma determinada cerimônia religiosa, porque ela pertencia ali ao harém de não sei se alguém do shogunato, ou alguém de uma liderança política, ou algum imperador, alguma coisa, ou algum rei, alguma coisa. E daí ela tinha que sacrificar aquilo que ela mais valorizava para poder servir melhor ao conceito, à religião que eles eventualmente estavam sugerindo. E daí, de repente, eles fizeram uma comparação em relação a mim. Então, não sei do que eles estão falando. Se eles estão falando em relação à questão da atividade secular, não tem como esse sacrifício ter sido feito, porque a Bíblia dizia que a atividade secular teria que ser executada. Então, não tem como eu sacrificar a atividade secular e a Bíblia cobrar que essa atividade tem que ser feita. Não tem como fazer esse sacrifício, né? Então, eu não entendi muito. Porque depois, justamente, uma das representações é que uma forma de manifestação dessa entidade teria perdido ali no caso, a visão direita, né? Alguma coisa assim. Não tem sentido, porque a Bíblia transportava isso como ordenação, então não tinha como fazer esse conceito, né? Então era essa a questão, né? Ou pelo menos, assim, vamos dizer, como possibilidade, embora houvesse versos em relação à questão trabalhista. Como eu estava achando que a questão trabalhista não tinha como fazer o sacrifício. Então era essa questão, seria impossível, né? Então não é isso que aconteceu. Se eventualmente estão falando, porque uma vez eu fiz uma doação de objetos de videogame, também não faz sentido, porque eu não falei que eu não jogaria videogame. Então, eu não dei o videogame no caso ali, para a igreja ou para a religião, porque eu não falei o contrário, não falei que eu estava sacrificando isso, na verdade. Eu só fiz uma doação, né? Não sei do que eles estão falando. E depois o filme continua assim. O filme continua dizendo assim, não, porque nós temos que eventualmente agir agora, porque senão essa entidade vai se tornar muito forte. Então, quando eles agiram, e representação de pessoas que poderiam ter me atacado e tal. Não. Quando eventualmente eles agiram, ainda havia. Não era bem assim, na verdade, estava antes até do que. Eu não digo nem se. Primeiro, nem sei se eu me tornaria muito forte, na verdade. Então ia continuar, na verdade, a mesma coisa. Mas assim, ali, quando eventualmente atacam, não só havia o impedimento da dúvida, mas o pensamento que eles falam de me atacar, porque eu me tornaria muito forte, isso não é bem verdade. Porque ainda havia vários problemas em relação à questão do tema dos mandamentos, que eventualmente acabariam surgindo, e eu teria que eventualmente ter coragem não só para fazer a pregação, como também a coragem para pesquisar na igreja, né, como já venho falando nos últimos vídeos. Então não era na verdade um processo que seria curto necessariamente, né? Tanto que eu só fui angariar coragem para isso, vamos dizer, uma coragem um pouco maior para isso, na verdade, em 2023. Então, como nós agimos um pouco, porque daqui a pouco ele vai se tornar uma pessoa de alguma forma muito forte. Então, isso não era verdade, o processo seria longo ainda. E na verdade foi acelerado, porque se não tivessem atacado, poderia demorar mais ainda. Se não fosse atacado, a demora poderia ser maior. Então, na verdade, não é que eles pegaram porque daria a pouco. Essa interpretação é falsa também. Vamos atacar porque daqui a pouco ele vai se tornar uma pessoa muito forte. O Alex pode se tornar ali, uma representação muito forte. Se o filme quis dizer isso, isso não é verdade. Pode ser. Não sei se eles estão tentando, de alguma forma, me agradar alguma coisa, ou não criticar mesmo. Não, vamos pegar aqui antes. Não é verdade, porque não sei se eu me tornaria tão forte. Mesmo que me tornasse, ainda ia demorar mais. E na verdade o ataque deles foi que acelerou o processo, porque na verdade poderia ser mais demorado ainda.
já que eu teria que fazer coragem e analisar vários outros pontos que surgiriam posteriormente. Né? Então, tanto que eu tive que fazer um caminho paralelo em relação a muitas questões que eventualmente surgiram. E aí tá, caminho paralelo, mas alguns desses pontos, na verdade, talvez eu já trabalharia fazendo ou não fazendo a pregação. Né? Eu poderia trabalhar até depois, na verdade. Então, mas poderia trabalhar antes, justamente, poderia ser um processo mais demorado. Então não tem como ele dizer, não, mas nós estamos aqui eventualmente atacando porque daqui a pouco ele vai virar muito forte. Ué, mas, ou não, ou pode demorar o processo. A ponto que eu só fui ter coragem ali um ano depois. O que já mostra que o processo seria meio lento. E se eventualmente eles atacaram a tentativa que eventualmente eu fiz antes, que de repente eu não faria pregação, mas a tentativa que foi feita antes, foi uma aceleração que talvez não tivesse ocorrido se eu não fosse atacar. Então não vamos aqui usar espada, porque senão vai virar muito forte. Não, mas espera aí, o processo ia ser mais demorado. Então não é daqui a pouco. Daqui a pouco um ano, então não é tão. Não é tão daqui a pouco assim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o que torna a questão que esse argumento não poderia ser, não vamos atacar porque senão daqui a pouco vai virar muito forte. Mas como? Se o processo poderia demorar até mais de um ano. Então, na verdade, talvez o ataque é que tenha acelerado. Então, não, ficou uma análise meio insuficiente ali no filme anime. Então, fica esse complemento no canal, mostrando ali alguns pontos, algumas pontas soltas aí sobre essa questão, filhos espirituais, mandamentos, tem que se falar, se não tem que falar, se o ataque fez sentido, e não poderia fazer sentido, porque também não sabia de algumas informações que teriam que ser pesquisadas, havia dúvida, teria que haver uma pesquisa e tal, então fica esse complemento e o canal. E é isso aí.